Espero que esteja tudo bem com você. Na aula de hoje, irei resolver as atividades da semana 4 do Plano de Estudo Tutorado, terceiro ano do ensino médio, volume 4. Vamos lá? Antes da resolução das atividades, peço que se inscreva no canal e também ative as notificações. Se você gostar da aula, clique no gostei, curta, também compartilhe. Bom, tema da semana 4 é isomeria espacial óptica. Se você tiver alguma dúvida sobre isomeria plana ou geométrica e também sobre a isomeria espacial óptica, assista a aula 1, 2 e 3, tá? Tem todo o conteúdo explicativo. Você pode tirar as suas dúvidas. E lembrando de alguns conceitos, as condições para a ocorrência da isomeria óptica, né, em cadeias acíclicas ou alifáticas, nós temos a condição inicial que tenha uma dupla ligação entre os carbonos e que os ligantes de cada carbono da dupla sejam diferentes, ou seja, R1 tem que ser diferente de R2 e R3 diferente de R4. E em compostos onde as cadeias são fechadas, os dois carbonos que a gente analisa, também a gente obedece a essa característica. Os ligantes do primeiro carbono seja diferente, R1 e R2, e do segundo, R3 e R4, também sejam diferentes. Então, as condições é que a cadeia seja cíclica e que os ligantes dos dois carbonos sejam diferentes. Ok? Bom, se você é aluno ou é professor, registre nos comentários qual é a sua cidade e qual a escola que você estuda. Como as minhas aulas têm ajudado você nesse tempo de pandemia? Eu aguardo seu comentário, hein? Atividade 1. De acordo com os textos 1 e 2, você considera seguro o uso da talidomida nos dias atuais? Construa um pequeno texto explicitando os argumentos que justifiquem a sua resposta. Essa é uma questão pessoal, né? Mas vamos considerar alguns pontos. Sabemos que esse medicamento é muito eficaz no combate a outras doenças, como a hanseníase, por exemplo. Então, deve-se observar a indicação médica. Outro ponto a considerar. Vai depender também da forma em que a indústria farmacêutica irá produzir o medicamento, saber se essa indústria é séria ou não, né? Outro ponto a considerar, o uso desse medicamento, principalmente em mulheres, em idade fértil e em grávidas, pode causar má formação do bebê, como por exemplo a ausência de lábios, braços e pernas, aumento de dedos, mau funcionamento dos rins, do coração, etc. Foi citado mesmo no texto, não é mesmo? Então, como é uma resposta pessoal, então você considera aí esses pontos ou outros que você tenha pesquisado e construa a sua resposta, ok? Atividade 2. Retorne aos textos para responder as questões a seguir. Aqui confere a um composto a isomeria do tipo cis-trans? Então, pelo desenho que eu coloquei, a ilustração que eu coloquei, nós já podemos identificar, né? Para que ocorra a isomeria cis-trans, os compostos devem ter a presença de uma dupla insaturação. Então, aqui está a dupla ligação entre os carbonos. E que seus ligantes R1 de um carbono e os ligantes R3 e R4 do outro sejam diferentes. Então, a gente percebe isso observando aqui no desenho. R1 diferente de R2, R3 diferente de R4. Mas não impede que R1 e R4 sejam iguais, ou R1 e R3, ou R2 e R3, ou R2 e R4. Aí tem que observar diferentes ligantes entre o carbono da dupla e o outro carbono. No composto cis, é preciso que os átomos ligantes de um carbono da dupla estejam igual ao outro ligante do segundo carbono da dupla ligação, ou seja, no mesmo plano em relação aos átomos de carbono. Nesse caso, teríamos R1 igual ao R3, teríamos o composto cis. O composto trans, é preciso que os átomos ligantes do carbono da dupla ligação estejam em planos opostos, ou seja, em planos transversais em relação aos carbonos da dupla ligação. Então, nesse caso, teríamos o R1 igual ao R4, ou R2 igual
ao R3. Então, vai depender aí do exemplo, mas é importante lembrar essas diferenças que identifica tanto o composto cis quanto o composto trans e as condições para que ocorra esse tipo de isomeria. A letra B, que é um carbono quiral. O carbono quiral ocorre em isomeria óptica e é um átomo de carbono que apresenta os 4 ligantes diferentes de átomos ou grupos atômicos. Então, R1 diferente de R2, R3 e R4. Então, os 4 ligantes desse carbono, sendo diferentes, temos aí um carbono quiral, e o que identifica o tipo de isomeria óptica. A letra C, o que é uma mistura racêmica? São substâncias que apresentam atividade óptica e possuem isômeros que são a imagem especular do outro, e que, se estiverem juntos, anula a atividade biológica do outro, formando uma mistura racêmica, ou seja, mistura racêmica é uma mistura de 2 enantiômeros, com quantidades iguais, sendo um destrógeno e o outro levógeno. Sendo assim, um feixe de luz que incide na mistura não é desviado para lado algum, certo? Atividade 2. Retome aos textos para responder as questões a seguir. Monte uma forma estrutural e molecular diferentes das descritas no texto para o isômero cis, trans e para o isômero óptico. Então, inicialmente, vamos para o isômero cis, trans. Então, aí o cis, but 2-eno, e o trans, but 2-eno. Então, percebe-se que os dois ligantes do carbono da dupla estão no mesmo plano, que pode ser considerado o hidrogênio ou o radical metil. Segundo exemplo, os dois ligantes hidrogênio estão na transversal, da mesma forma em que o radical metil também na transversal, ou seja, o ligante, que aí não é radical, o ligante CH3 está na transversal. Esse é um exemplo de cadeia aberta. Vamos a um exemplo de cadeia fechada. Temos o cis, 1,2 de metil, ciclo butano. No caso, temos o hidrogênio no mesmo lado, da mesma forma que os ligantes SH3. E temos o trans, 1,2 de metil, ciclo butano. Então, percebe-se a posição aí dos ligantes na forma transversal. E ao isômero óptico, temos aí o D, 2-butanol, e o L, 2-butanol. Então, temos aí a presença do carbono quiral, que está aí marcado com asterisco, o que identifica o tipo de isomeria óptica, certo? Atividade 3. Várias características e propriedades de moléculas orgânicas podem ser inferidas analisando sua fórmula estrutural. Na natureza, alguns compostos apresentam a mesma forma molecular e diferentes formas estruturais. São os chamados isômeros. Como ilustrado nas estruturas, entre as moléculas apresentadas, observa-se que tipo de isomeria. Bom, temos aqui um hidrogênio. Esse carbono onde está ligado o hidrogênio, temos um CH3 também ligado, uma hidroxila e esse restante aqui que identifica o grupo do ácido. Então, podemos identificar aí 4 ligantes diferentes. Sendo 4 ligantes diferentes, temos aí a presença de um carbono quiral, que é esse carbono onde está aí esses 4 ligantes diferentes. Então, a isomeria óptica apresenta essa característica. A isomeria de função apresenta a mesma forma molecular e funções químicas diferentes. Percebemos aí nesse composto que as funções presentes são as mesmas, então a letra B não é. A letra C apresenta a mesma forma molecular e cadeias diferentes, quando temos isomeria de cadeia. A isomeria geométrica, temos o composto cis, que tem que ter átomos ligantes iguais no mesmo plano, e a trans, que tem que ter átomos ligantes em posição transversal, ou seja, em planos opostos. E a isomeria de compensação apresenta a mesma forma molecular, mesma função química e diferentes posições do heteroátomo. Então, a resposta correta para essa atividade é isomeria óptica, pois apresenta 4 átomos ligantes, certo? Atividade 4. O resveratrol é uma substância presente nas uvas, que contribui para a redução dos níveis de colesterol no sangue. Esse composto apresenta a seguinte forma estrutural espacial. O tipo de isomeria espacial presente no resveratrol é denominada. Então, temos aí a presença de uma dupla ligação, nesse carbono tem o hidrogênio, nesse também. Então, a gente percebe aí a presença de R1 e R2 diferente, o R2 aqui o R1 seria o hidrogênio, o R2 seria todo esse composto de fenol aqui.
O R3 seria o fenol e o R4 seria o hidrogênio. Então, a gente percebe aqui um tipo de isomeria, que é a isomeria geométrica. Bom, a isomeria óptica a gente já sabe que apresenta os 4 ligantes diferentes, não é o caso. A funcional apresenta a mesma forma molecular e funções químicas diferentes. A geométrica apresenta o composto cis e o trans. Nesse caso aí, nós temos o composto trans, que tem os átomos ligantes ou os ligantes na posição transversal, ou seja, em planos opostos. E o cis tem os ligantes no mesmo plano. A tautomérica, temos aí no caso o enol e aldeído e enol e cetona. E a isomeria de cadeia apresenta a mesma forma molecular e cadeias diferentes. Então, a alternativa correta para esse tipo de isomeria que ocorre nesse composto é a isomeria espacial geométrica, que é o que está na letra C, certo? Atividade 5. A talidomida é um sedativo leve e foi muito utilizada no tratamento de náuseas comuns no início da gravidez. Quando foi lançada, era considerada segura para o uso de grávidas, sendo administrada com uma mistura racêmica composta pelos 2 enantiômeros, RS. Entretanto, não se sabia na época que o enantiômero S leva à malformação congênita, afetando principalmente o desenvolvimento normal dos braços e pernas do bebê. Essa malformação congênita ocorre porque os enantiômeros interagem de maneira distinta no organismo. Então, um atua como sedativo, o outro leva aí à malformação congênita, certo? Se você tem alguma dúvida, registre nos comentários que eu irei ajudá-lo. Se você assistiu a aula até aqui, eu deixo o meu grande abraço e até a próxima aula. Te aguardo lá.